E aí, você já passou dos 30? Tá chegando nos 30? Mais ou menos ali em volta dos 30? Tá tendo alguma crise? Eu tô vendo esse movimento acontecendo em redes sociais, no Threads, por exemplo. O pessoal tem falando bastante disso, no Twitter. Teve um amigo meu que ele pediu pra fazer um vídeo disso, tem uns anos já. Aí eu enrolei, mas agora vendo essa questão, eu acho que muita gente está interessada nesse ponto. E tem um ponto especificamente que eu queria falar mais, que é a questão cultural disso. Porque as pessoas tendem a individualizar, né? Pensar assim, eu estou com 30 e logo eu devo fazer tal coisa, eu devo ter tal coisa. É aquela história, né, do pessoal falando, nossos pais com 30 anos tinham casa, carro, 3 filhos, cachorro, televisão. A gente não tem nada, né? Tá tomando corote e tem dívida. E o que é muito curioso disso, porque é uma coisa muito acho que não é claro para todo mundo, mas é muito evidente como que a história mudou, o mundo mudou. Então os 30 de hoje não são os mesmos 30 de antes, entende? Então isso faz toda a diferença. Então se a gente fica olhando para a geração passada, para décadas atrás, e a gente pensa nesses padrões aplicando hoje, vai dar muito ruim. É o que está rolando. O pessoal está muito mal porque tem essa ideia de que nos 30 tais coisas têm que ter acontecido e etc. E isso é foda, as pessoas estão sofrendo bastante com isso. É uma questão forte e é cultural. Eu não sei se as pessoas. Eu acho que elas meio que percebem, mas o efeito é tão forte que mesmo assim continua acontecendo. Tem um caso muito legal que eu não lembro da tribo, mas é antropologia. Assim, você quer entender de ser humano e da realidade, estude antropologia. É foda, sim. É abrir a cabeça, né? É impressionante, porque até na psicologia, às vezes o pessoal fica com a cabeça bem fechada. Antropologia, você não consegue, você tem que abrir sua cabeça. Porque as coisas são muito diferentes e as pessoas são muito diferentes. E você tem que sair dos padrões da sua bolha, que seja sociedade moderna, ocidental, etc. E várias microbolhas ali. Aí, o livro que eu vi isso comentado foi o Atos de Significação, do Jeremy Bruner. Recomendo pra caramba. Aí era a história de um povo que eles não tinham essa noção de tempo. Eles não tinham noção de crise de idade, né? Porque as coisas acontecem quando estão prontas para acontecer. Olha que loucura, olha que bonito que é. Isso é foda. Sério, se isso não te impactou, talvez você ainda não tá no ponto disso encaixar com a sua forma de pensar, mas vai olhar a antropologia, com o tempo isso vai ficando menos rígido, sabe, os nossos pensamentos, porque a gente tende a centrar muito na forma como a gente pensa, como a gente foi criado e repetir padrões. Então essas questões, as grandes causas disso são sociais, não são determinadas por algum agente, sabe? Né? Uma coisa natural. É natural ter um carro com 30 anos? Tipo assim, nem um carro é uma coisa natural. Então não tem carro na natureza. Só que a gente naturaliza. Por isso que eu tenho um pouco de problema com a questão de maturidade também. Que as pessoas tendem a achar assim, não, isso é sinal de maturidade. Só que maturidade, para um conceito biológico, ela é bom. Por exemplo, o córtex pré-frontal se estabelece ali, para de se desenvolver até os 25 anos. O seu desenvolvimento natural, né? Tem a questão de neuroplasticidade também que continua acontecendo. Só que do ponto de vista social, isso vai ficando difícil, porque quem define o que é maturidade? Quem define e por que define o que a gente tem que fazer em qual idade? Por que é ruim o cara jogar videogame com 40 anos? É ruim? Tem gente que não acha ruim. Talvez a geração nova, por exemplo, que cresce no mundo onde o videogame é uma profissão, por exemplo, vai ver isso diferente. O cara vai estar trabalhando. Tem várias outras questões envolvidas nisso, mas, de um modo geral, é uma questão muito fortemente cultural e muito
em relação a normas. Normas é um conceito mesmo em psicologia social, que a gente aplica regras e pressuposições. A gente acha que o mundo tem que ser assim, acha que o certo é assim, acha que o bonito é de uma determinada forma, só que a gente não observa os condicionantes. Tipo, por que a gente acha isso? Por que a gente acha que é aos 30 que tem que ter tudo isso? Tem que casar, tem que não sei o quê. Por que tem isso, na verdade? Ah, por que tem que casar? Pode não ser outra forma de casamento? Ou pode ser, sei lá, a pessoa pode não casar e ficar sozinha e feliz para sempre? Parece estranho? Se parece estranho é porque é uma questão extremamente cultural. Porque você pode pensar, o ser humano biologicamente é um ser social. Mas o ser humano, ele é biologicamente programado para subverter, entre aspas, a própria natureza. Que é pensar em formas de vida, de existência muito diferentes das outras espécies de animais. E viver de formas muito diferentes. Então, eu vejo que essa frustração está muito relacionada a isso. E é engraçado, vou até dar meu exemplo, né? Que mais jovem eu tinha mais coisas, digamos assim, mas até a sensação de ser mais adulto. Por exemplo, aí você tira a carteira com 18 anos, aí tem um carro. Aí depois eu vendi o carro. Hoje eu acho legal não ter carro. E assim, mais velho. Aí eu tenho vontade de comprar uma bicicleta. Tipo assim, já tive carro, mas não tenho vontade mais de ter carro. Parece que é um pouco de inversão da lógica. Mas não é uma coisa tão estranha assim. Porque hoje em dia faz mais sentido, por exemplo, não ter carro. Aí você tem Uber. Entende como as coisas vão mudando? E tá na cara da gente isso aqui. A gente não vê direito, a gente não processa, isso não vem à mente. Porque a gente pensa assim, tem os casos, né, atípicos de, tal pessoa alcançou sucesso com sucesso, seja lá o que você acha que é, aos 50 anos. Só que a gente continua achando que pra gente tem que ser aos 30. A gente já tem que estar com tudo pronto. Então, por exemplo, eu trabalhava antes de entrar na faculdade, entrei na faculdade depois de já ter trabalho, já de me sustentar. E eu inverti várias coisas. E eu acho muito bom, inclusive. Eu acho que, entre aspas, a maturidade que eu tive quando eu entrei na faculdade me permitiu aproveitar muito melhor a faculdade. Enfim, tem N normas diferentes que é o mundo dizendo como a gente tem que se comportar. Mas, de modo geral, tem essa questão econômica muito forte, questão social, questão educação, por exemplo. A educação está se estendendo mais tempo, as pessoas estudam mais tempo e isso demora pra caramba. Não que esteja um problema também ter as coisas mais cedo, mas o problema é que as pessoas acreditarem que isso é uma norma para todo mundo. E não é, sabe? Pode ser que não seja melhor. Então, assim, as normas sociais dão uma direção para as pessoas, só que muitas vezes as pessoas estão mais infelizes vivendo nas normas do que elas estariam fora das normas. Só que as normas sociais são muito fortes. Esses estereótipos, essas suposições, expectativas dos outros são muito fortes. Então, muitas vezes a pessoa prefere viver um desconforto individual, só que socialmente ela tá ok. Assim, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho, que eu odeio. Eu tenho meu carro, que eu não gosto de cuidar, que eu nem gosto de carro, mas eu preciso para ir trabalhar, porque eu moro longe. Eu moro na capital, que eu não gosto, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter dinheiro, e eu tenho que ter um carro para ir para o trabalho, e eu tenho que ter uma casa de tal forma, e eu tenho que trabalhar para sustentar a casa, e a casa é muito cara, eu tenho que trabalhar mais. A gente entra em várias armadilhas por causa de normas sociais. Então, por isso que ver antropologia vai fazer muita diferença e começar a enxergar fora da bolha, fora das nossas normas. Que é, os caras falaram assim, pô, mas crise de idade, 30, 40, qualquer coisa que seja, não faz sentido pro povo que eu comentei. Porque a coisa acontece quando tá pronta. Que loucura isso, isso é muito foda. Coisa acontece quando ela tá pronta. Então tal pessoa fez tal coisa com 40 porque ela estava pronta. Aquilo aconteceu porque era o tempo de acontecer. Foi com 50, foi com 20. Aconteceu porque estava pronto para acontecer. Loucura, né? Vou terminar com essa que ficou bom. Comenta comigo, essa é uma discussão boa realmente pra gente ter, porque acho que o pessoal tá interessado, tá sofrendo por isso e
tem muitos detalhes envolvidos, tem muitas questões individuais e são muitas normas, sabe? Não é só questão de ter casa, ter carro e questão profissional, algo assim. São muitas, muitas, muitas normas. A questão cultural, ela é tão doida que é aquela história, o último a saber, o peixe é o último a saber que está na água, porque a gente está tão imerso que a gente nem vê um monte de coisa, um monte de regra que a gente está assumindo e sofrendo porque a gente está dentro disso, de uma forma tão... A gente está imerso, então a gente tem dificuldade de sair. Só que esses exercícios de, por exemplo, casos de ver antropologia, né? Ver outros povos, como eles se comportam, o que eles pensam, ver outras pessoas, ver outros modos de viver, isso é uma, assim, para mim é uma coisa muito interessante, que é, eu gosto de coisas estranhas. Por exemplo, meu canal preferido é o TLC, que é casos muito loucos, de gente muito diferente. Eu adoro, porque eu quero ver formas diferentes de viver. Isso abre minha cabeça, isso me dá possibilidades. Não necessariamente vou viver como as pessoas, mas, inclusive, me deixa muito mais compreensivo e tolerante com modos de vida diversos. Então eu não vou ficar julgando, eu quero entender, eu quero saber da pessoa. Por que você vive de forma tão diferente? O que você acha? Como é que é pra você? E não sai desse modo julgador, porque eu tô falando assim para as vítimas, digamos assim, mas nós somos vítimas e perpetradores disso, né? A gente sofre com as normas que a sociedade impõe, só que a gente é parte da sociedade, a gente reproduz normas, a gente fica cagando regra, a gente faz isso. E é bom a gente perceber também para a gente parar de fazer uma sociedade tão ruim para todo mundo, né? Agora ficou bonito, realmente. Comenta comigo. Um abraço.